Olá pessoal, vamos então aqui à nossa última parte, né, dessas 3 videoaulas que compõem esse capítulo de endereçamento IPv4 básico. E agora a gente vai falar um pouco sobre um assunto muito importante, que são endereços com classe, que em inglês a gente chama de classful, e endereços sem classe, que em inglês a gente chama de classless, certo? Então, classful e classless, com classe e sem classe, tá? Conforme a gente já tinha visto antes, quando a gente fez a classificação dos blocos de endereço, a gente viu que para o usuário final você tem 3 classes de endereço, né? Classe A, classe B e classe C. E que essas classes, todos os endereços são compostos de 32 bits, que alguns desses bits vão ser dedicados à parte que identifica a rede, que seria o equivalente, digamos, ao CEP, né? Onde você tem ali um número de referência para pegar várias pessoas que moram próximas umas das outras. Então, todo mundo que está no conjunto daquela rede tem um prefixo que é igual para todos e tem outra parte desse endereço que muda de pessoa para pessoa. No caso, a pessoa em redes é o host, tá? Então a gente teria uma parte dos 32 bits que são reservados para a parte de rede e o complemento dessa parte, né, o que falta para completar os 32 bits, seriam o que a gente teria para os bits de host, certo? E aí na classe A a gente viu que a gente tem que a máscara, reformulando, as máscaras elas cumprem justamente essa função de dizer para a gente qual é a quantidade de bits que estão reservados para a rede e ao revelar na máscara quantos bits estão reservados para a rede, como a gente sabe que o complemento para 32 é o que está reservado para host, ela também informa para a gente qual é a parte da rede que está reservado para os hosts, certo? Então, o endereçamento classe A, como a gente viu, ele é um endereçamento cuja máscara é /8, certo? Então, significa que o primeiro octeto ele sempre vai se repetir para todo mundo que faz parte daquela rede. Por exemplo, a gente viu que endereçamentos da classe A eles vão do 1 até o 126 no primeiro octeto. Então, suponhamos que eu tenho uma rede que começa com o número 20, é uma rede classe A. Eu sei que esse 20 ele vai se repetir para todos os hosts que fazem parte dessa rede 20. Então, eu poderia ter o 20.0.0.1, ou 20.1.2.3, ou 20.240.200.105. Todas elas começam com o primeiro octeto no 20, porque todo mundo que faz parte de endereçamentos classe A, o primeiro octeto se repete, por isso /8 ou 255. O 255 define justamente esse /8 convertido para notação decimal pontuada. Então ele diz assim, olha, esse primeiro octeto aqui, ele vai sempre se repetir, e os demais é que irão variar para poder identificar cada host na rede. Então, a rede classe A você vai ter a 1.0.0.0, 2.0.0.0, 3.0.0.0, até o 126.0.0.0. Essas são as 126 redes que vão compor a classe A. E um pensamento análogo existe para a classe B, só que para a classe B você vai ter um /16. Então, os primeiros 16 bits são reservados para a rede e os outros 16 bits, que complementam os 32 bits, são reservados para host. Isso significa uma máscara 255, 255.0.0, porque é essa conversão desses 16 bits para notação decimal pontuada. E isso, em outras palavras, quer dizer que os primeiros 2 octetos vão se repetir para identificar a rede, e os últimos 2 octetos, o terceiro e o quarto, eles vão variar para identificar o host. A gente viu que classe B ela começa na 128 e ela vai até o 191 no primeiro octeto. Então, por exemplo, eu poderia ter uma rede que é a 128.0 e os outros 2 octetos vão identificar os hosts que fazem parte dessa rede 128.0. Por exemplo, 128.0.0.1, 128.0.3.190, 128.0.240.250. Reparem que todas elas começam com o primeiro octeto em 128, o que coloca elas na classe B, e o primeiro e o segundo octeto identificam a rede, enquanto os últimos 2 octetos variam
para poder fazer a identificação dos hosts, tá? E na classe C da mesma forma, analogamente, só que agora você vai ter 3 octetos reservados para rede e um octeto reservado para host. É claro que à medida que os números de bits reservados para hosts diminuem, você vai ter menos possibilidades de hosts contidos em cada uma dessas redes. E aí é como a gente viu antes, enquanto a classe A ela tem uma quantidade muito pequena de redes, né, só 126 redes, cada uma dessas redes pode conter milhões de hosts, porque você tem 24 bits para trabalhar com endereçamento de host. Na classe B, ela alcança, digamos, um ponto mais intermediário, com uma quantidade bem razoável de redes, e cada uma dessas redes podendo conter até 2 elevado a 16 hosts, menos 2, né, como a gente viu. A gente sempre faz essa conta subtraindo o endereço 0 e o último endereço da rede. Eu já expliquei o porquê na videoaula passada. E na classe C, você vai ter um número muito grande de endereços de rede, porque você tem 24 bits reservados para endereçamento de rede, enquanto que só 8 bits reservados para o endereçamento de host. Então, o número de hosts que você teria seria 2 elevado a 8, que são 256, menos 2, o que resulta em 254, tá? Então, eu queria que ficasse claro que isso limita muito as possibilidades, porque ou você tem uma rede que é classe A, ou é classe B, ou é classe C. Na classe A você tem redes que cabem milhões de usuários, na classe B você tem redes que cabem milhares de usuários, e na classe C você tem uma rede que cabe centenas de usuários, né? 250 até 254 usuários. Só que isso é muito pouco flexível para se trabalhar as redes no mundo real, porque tem redes que vão ter 20 hosts, tem redes que vão ter 100 hosts, tem redes que vão ter 500 hosts. Dificilmente você vai ter uma rede, por exemplo, que tenha milhões de hosts, tá? E como a gente já falou, o número de endereços é escasso. Você precisa trabalhar muito bem essa parte do endereçamento para fazer ele ter um uso eficiente, certo? Você não pode só ter 3 tipos de tamanho de redes para poder definir as coisas. Um gigante enórmico, desculpe, um mediano e um, entre aspas, pequeno, mas que é um pequeno que ainda assim pode ser muito grande para a maioria das redes que a gente tem no dia a dia. E aí, como é que se fez para poder mudar essa situação? Essa situação é o que a gente chama de endereçamento com classes. Classe A, classe B, classe C, cada uma com a máscara respectivamente bem definida, fixa. E o que a gente fez foi fazer uma quebra dessa parte fixa da máscara, certo? Porque se antes você tem 32 bits, uma parte é reservada para rede, que chama de network em inglês, e outra parte é reservada para host, que é o 2 elevado àquela quantidade de bits de host menos 2, e aí você tinha classe A barra 8, né? Que, ou seja, 24 bits por host, classe B barra 16, ou 16 bits para o host, classe C barra 24, ou 8 bits para o host. Você precisou trabalhar uma maneira que esses barramentos pudessem ser quebrados em vários tamanhos diferentes, para você ter mais e mais possibilidades. Então foi isso que aconteceu com os endereçamentos sem classe, como são a maioria dos endereçamentos que vocês vão encontrar hoje. A gente pegou essa parte que era reservada para o host e a gente quebrou ela para você poder setar ela da maneira como você quiser. Assim, você poderia ter, por exemplo, o endereçamento classe A, que poderia ser não só um /8, mas um /10, um /12, um /15. Um endereçamento classe B que também pudesse ter vários tipos de endereço, não só o /16, o /17, /18, /19, /20. Então, com isso você criou muito mais possibilidades de se atender com os endereçamentos, tamanhos de redes que fossem realmente apropriadas para a rede que o usuário tinha. Com isso, as máscaras ficaram muito mais variadas, porque agora você não vai ter só /8, /16 e /24. Você tem todos os tipos de barra, do /8, que eu confesso a vocês que eu nunca vi um barramento menor do que o /8, até o /30. Rafael, por que não tem /31 e /32?
Porque no barra 30, se você tem 30 bits reservados para rede, isso significa que só te sobram 2 bits reservados para host. Então, eu tenho na quantidade de hosts úteis, como eu vou chamar, válidos, né? Onde você tem que excluir 2 endereços, o 0 e o broadcast, você teria 2 elevado ao quadrado menos 2, o que te dá 2 endereços disponíveis. E aí, não dá para você reduzir mais do que isso, porque se você fizesse um barra 31, você só teria 1 bit de host disponível, ficaria 2 elevado a 1 menos 2 igual a 0, ou seja, não tem sentido ter barramentos maiores do que o barra 30. E o barra 30, ele geralmente é utilizado, esse tipo de rede com tamanho barra 30, ele é utilizado para a gente usar em segmentos da rede em que você só tem 2 dispositivos conectados um com o outro, como por exemplo, 2 roteadores conectados entre si, num ponto a ponto, porque você só precisa de 2 endereços disponíveis nesse tipo de rede, um para uma ponta e outro para outra. Então você perceba que fica muito mais adaptável, flexível, você lançar mão de redes onde você pode ter o barramento, né, a máscara quebrada. Você não precisa ficar limitado a trabalhar com barra 8, com barra 16 e com barra 24. E daí, pessoal, vai ser muito importante que vocês criem habilidade. A gente vai fazer alguns exercícios relativos a isso aqui em sala de aula, de você saber converter um barra 8 da notação decimal pontuada e da notação decimal pontuada também converter para a notação que a gente chama de CIDR, ou notação de barramento. Certo? Então, você tem que saber, por exemplo, que o barra 12, e na verdade é bem simples, né? Que o barra 12, ele significa que os primeiros 4 bits do segundo octeto estão setados em 1. E aí é só você fazer aquela soma, aquela conversão, como a gente aprendeu a fazer de binário para decimal. Se você tem os primeiros 4 bits mais significativos do octeto setados em 1, você vai somar 128 mais 64, mais 32, mais 16, que dá um total de 240. Então você teria lá, no caso do barra 12, a máscara na forma decimal pontuada, a máscara 255.240.0.0, certo? E se você sabe fazer essas conversões do barramento para notação decimal pontuada, da notação decimal pontuada para o barramento, você também precisa saber saber informar a quantidade de usuários que cabem dentro de cada um desses barramentos, que é, como a gente sempre disse, você fazer o complemento para 32, pegar esse número, elevar a potência de 2 e subtrair 2. Por exemplo, se você tem lá a máscara barra 20, a gente sabe que para completar 32 bits, se você tem 20 bits reservados para host, você tem que necessariamente ter 12 bits reservados. Se você tem 20 bits reservados para rede, você sabe que precisa ter 12 bits reservados para host. Então isso dá 2 elevado a 12, que dá 4.096, menos 2, porque a gente tira o endereço 0 e o endereço de broadcast, e sobram 4.094 hosts. Ou seja, numa rede barra 20, cada um dessas redes barra 20 pode comportar até 4.094 dispositivos conectados nela. Esses dispositivos, esses hosts, eles podem ser qualquer coisa. Um notebook, um desktop, um celular, um smartwatch, qualquer coisa que esteja conectada à internet. É importante a gente saber trabalhar bem com todos esses barramentos aqui. Entender, em primeiro lugar, o que a máscara significa, o que ela está te informando. Novamente, ela está te informando o tamanho da rede, porque ela está te dizendo a quantidade de bits que são reservados para a rede e, por consequência, a quantidade de bits que são reservados para host. Então, ele está te informando o tamanho dessa rede. E segundo, saber compreender como essas máscaras se apresentam para você saber converter ela, tanto da notação decimal pontuada para a notação em barramento, como também para fazer a conversão em binário, né? Que é uma coisa simples de se fazer e a gente vai exercitar isso aqui em sala de aula. E agora a gente vai, para finalizar aqui, falar sobre 2 assuntos rápidos. Um deles é a rede de loopback. Como a gente viu, da classe, redes que começam com o primeiro octeto em 0 são reservadas,
e as redes que começam com o primeiro octeto em 127 também são reservadas. Essa rede 127 a 127.0.0/8 é uma rede que ela é reservada porque a gente diz que qualquer endereço que começa com o primeiro octeto em 127 é um endereço de loopback, que é um endereço que, em outras palavras, significa a sua própria máquina. Porque às vezes a gente precisa startar um processo dentro da nossa máquina, onde a nossa própria máquina, numa aplicação, vai ser servidora de uma outra aplicação, que vai ser um host, que também está dentro da nossa máquina. Então, dentro da nossa própria máquina, existem aplicações que vão ser servidoras e clientes, certo? E aí, como elas vão fazer para se comunicar entre si? Elas vão utilizar endereços da rede 127, que é a rede de loopback. Se você for olhar o seu computador na rede 127, se você experimentar dar um ping, por exemplo, para qualquer endereço da rede 127, 127.0.0.1 é o mais comum, você vai ver que quem responde esse ping é a sua própria placa de rede, ainda que não tenha nenhum cabo conectado na sua placa de rede. Se a placa de rede estiver ligada, ela vai responder o chamado desse ping, porque a sua própria placa de rede se identifica com os endereços que começam na rede 127, tá? Geralmente a gente usa o 127.0.0.1, mas qualquer endereçamento da rede 127 vale, tá? Se você pingar para o 127.1.2.3, por exemplo, você vai ver que a sua máquina também vai responder a esse ping, tá? Então, todos eles são endereços que a gente chama da máquina local, certo? A sua máquina pode acessar eles livremente. E, como eu disse antes, um dos grandes objetivos da rede de loopback, além dela servir como teste do funcionamento da sua própria placa de rede, é permitir que aplicações dentro do seu próprio computador possam estabelecer comunicação entre si, sendo algumas delas clientes e outras servidoras umas das outras. E a gente tem também, para finalizar, as redes de link local. Se os endereços da rede loopback começam com 127, esses endereçamentos da rede local, do link local, eles começam com a rede 169.254. E são blocos de endereçamento que são muito utilizados por máquinas cujo sistema operacional é o Windows, tá? Então, se você, por exemplo, liga o seu computador Windows e você não fez nenhuma configuração na placa de rede para ela ter um endereço IP estático, por exemplo, que você mesmo colocou, né? Ou ela não teve acesso a um servidor DHCP para poder alugar um endereçamento IP, você vai perceber que a sua máquina assume um endereço que é da rede 169.254. Como ele é uma /16, a gente já viu isso, pode ser 169.254.0.1, 169.254.1.0.1.1.1.2 e assim por diante, tá? E por que isso acontece? Isso acontece porque a sua máquina, uma vez que ela não tem identificado, quando ela é ligada, uma vez que ela não tem identificado um IP configurado fixamente nela, e ela não tem identificado um servidor DHCP na rede, como muitas vezes a gente liga a nossa máquina dentro do nosso própria casa, ou dentro, por exemplo, do nosso escritório, e às vezes a gente tem serviços de impressão, ou de alguma forma as máquinas precisam se comunicar umas com as outras, a Microsoft provê esse tipo de funcionalidade para que as máquinas possam conversar pelo menos entre si dentro daquela LAN local, mesmo que o usuário seja uma pessoa leiga, de não ter um servidor DHCP, de não ter configurado o IP fixamente nas máquinas, tá? Então essas máquinas, uma vez que elas estejam conectadas entre si com o cabo, como elas já entram configuradas, digamos assim, com um bloco de rede do link local, elas conseguem estabelecer comunicação entre elas. Essa comunicação vai servir para navegar na internet? Não. Essa comunicação vai servir para se comunicar com endereços que estão fora da nossa rede local? Não. Mas ela serve para que essas máquinas, mesmo sem nenhuma configuração, uma vez que elas são ligadas, elas consigam falar entre si. Porque quem faz essa atribuição na placa de rede do endereço IP é o próprio sistema operacional Windows, tá? E é isso que é por essa razão
que a rede de link local existe. Então a Loopback funciona para serviços de clientes e servidores dentro da nossa própria máquina e também para você testar o funcionamento da sua própria placa de rede, enquanto que o link local existe para facilitar quando você tem um computador que não teve nenhum tipo de configuração, não teve acesso a um servidor DHCP e essas máquinas precisam se comunicar localmente entre si, pelo menos para que o usuário possa usar um servidor de impressão ou que as máquinas precisam ter uma comunicação mínima dentro daquela rede local, tá certo? Para finalizar aqui a videoaula, a gente fala rapidinho sobre servidor DNS. A gente já falou um pouco sobre isso na sala ou em outras videoaulas, mas eu repito aqui que o servidor DNS ele faz um serviço que é o equivalente à nossa agenda no celular. A nossa agenda do celular, eu aposto que nenhum de vocês sabe os números dos seus pais, do seu namorado, da sua namorada, ou de quem quer que seja decorado. O que você faz é, na hora que você precisa falar com alguém, você procura pelo nome da pessoa e o celular faz a atribuição desse nome com um número. Quando você disca pelo nome, mas o celular faz a conversão daquele nome para um número e faz a discagem. O servidor DNS ele faz a mesma coisa, só que ele associa o nome de um domínio, o nome de um servidor, por exemplo, google.com, globo.com ou yahoo.com, e aí ele faz a associação desse nome de domínio, que é o nome que você coloca no seu navegador, com o endereço IP para se chegar até aquele site, tá? Então, nesse exemplo aqui, suponhamos que esse computador aqui, ele quer se comunicar com o servidor server 1, que está no endereço 202.5.10.20. Só que ele só conhece o server 1 pelo nome de domínio dele. E aí, como ele não sabe o endereço IP associado, ele vai chamar um servidor DNS e vai dizer, olha, eu estou querendo navegar para o server 1, você tem aí o endereço IP do servidor server 1? E aí o servidor vai olhar na base de dados dele e vai ver que o server 1 tem um endereço IP associado, o 202.5.10.20. E ele vai informar ao computador que o nome de domínio do server 1 tem associado a ele esse endereço IP. E aí sim, o nosso computador vai conseguir estabelecer comunicação com o server 1. Se você tirar o servidor DNS do ar, você não vai conseguir navegar para canto nenhum, porque pelo menos não pelo navegador, porque toda vez que você colocar o nome no navegador do site para qual você quer chegar, ele não vai ter nenhuma resposta do endereço IP que está associado àquele nome do site. Porém, se você der um ping para o site utilizando o IP do site, você vai ver que o site vai responder, porque o que não se consegue fazer é utilizar o servidor DNS para justamente fazer essa associação entre nome de domínio e endereço IP, tá certo? Então, aqui está o passo a passo da comunicação, como eu disse. Primeiro ele pergunta para o servidor DNS qual é o endereço do server 1, depois o servidor DNS informa que o server 1 tem o endereço 202.5.10.20 e por último ele inicia a comunicação com o server 1. Isso aqui encerra a nossa videoaula, encerra esse capítulo. A gente se vê agora na próxima videoaula. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer coisa, deixe em comentários ou me procurem. Fui!